Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô aprendendo a mexer com isso daqui. Ai, às vezes é desafiador, mas eu vou tentar aqui. Se alguém puder compartilhar pra mim o link, porque eu fui tentar e eu caí várias vezes. Mas tá tudo bem, eu tenho Depois eu também vou colocar no meu canal do YouTube, tá bem? Aqui, ai, Débora, bom dia. Débora, por favor, compartilhe o link pra mim lá no grupo, se você puder, meu anjo. Porque eu fui tentar e caiu aqui, tô aprendendo, gente. Olha, eu queria muito compartilhar com vocês um projeto novo. Quero ler um livro com vocês. Vou lendo por partes, não é? E também depois vou colocar no meu canal do YouTube. Mas eu quero muito ler um livro com vocês. Esse livro aqui, olha, é o Template Social do Antigo Testamento, Redescobrindo Princípios de Deus para Discipular as Nações. Tá bem? Então, eu quero ler esse livro aqui com vocês. Deus tem falado muito comigo através desse livro. Tem sido bênção na minha vida. E eu quero compartilhar, porque nós somos fontes e não represa. E fonte transborda e represa retém. Mas a fonte, ela segue o fluxo, né? Por onde ela passa e vai levando vida. E eu quero ser fonte na vida de vocês, tá bem? Então, eu vou começar, porque depois também eu vou deixar no meu canal no YouTube, quem quiser pode assistir por lá. Esse livro é da autora Landa Culpe. Se eu falar alguma palavra equivocada, me perdoem. Enfim, eu não falo outra língua, mas tá tudo bem. Ainda não falo. Vamos lá, introdução. Estou em uma pequena hospedaria em Potchefstroom, na África do Sul. Na noite passada e nas 2 noites anteriores, falei para mais de 1000 estudantes universitários sobre o chamado de Deus em nossas vidas para abençoar e desenvolver sua nação. Enquanto eu adorava com eles, e foi um momento poderoso de adoração, eu me lembrei do verão de 1972, durante as Olimpíadas de Munique. Em torno de 1000 estudantes se reuniram sob uma tenda perto da cidade. Nós nos encontrávamos lá para o primeiro programa de evangelismo em Olimpíadas que fizemos e estávamos ali para mudar o mundo. Joy Denson falou sobre Deus é sempre maior. Desde aquela programação e a partir da nossa primeira base de jovens como a missão Jocum em Lausanne, na Suíça, nos 33 anos seguintes, nossa missão explodiu. Para mais de 1000 bases em 170 países, centenas de programas de evangelismo pelo mundo todo, com milhões de jovens envolvidos. Jocum, Operação Mobilização, OM, Cruzada Infantil e Profissional para Cristo e outras missões lançaram o que os missiologistas se referem como sendo a terceira onda de missões. Que Deus fiel e poderoso. Agora chegou a hora da 4ª onda. Chegou a hora da maior igreja da história se tornar a mais relevante da história. Na noite passada, ao falar para aqueles estudantes, eu pude ver o rosto do futuro. Ore comigo por essa nova geração de jovens que podem transformar o mundo. Ore comigo por uma revolução global na política e na justiça social, por um avivamento na igreja e uma explosão de integralidade nos indivíduos e nas famílias. Olá, bom dia, pastora Alexandra. Débora, muito obrigada, viu, por compartilhar o link para mim. Ore comigo para que a glória de Deus seja revelada e para que todos os cristãos do mundo sigam o que São Francisco de Assis ensinou. Sermos um testemunho de Deus sermos um testemunho de Deus todos os dias e, quando necessário, usarmos palavras. Deus nunca muda. Ore para que nós, o seu povo, mudemos. Parte 1. A jornada. Este livro é dedicado ao estudo daquilo que a Bíblia tem a dizer sobre todas as áreas da vida, incluindo o governo, a família, as artes, a educação, a ciência, a comunicação, a economia e também sobre qual o papel da igreja. Eu vou ter a liberdade aqui de parar e fazer algumas pontuações quando eu sentir necessário, tá? Isso é a liberdade da nossa leitura. Porque quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei assim,
aqui teve muitas respostas de muitas coisas que eu pensava e eu achava que era da minha cabeça, sabe? Por exemplo, eu olhava e falava assim, poxa, será que tudo o que tá na Bíblia é verdade? Porque eu não conheço ninguém que vive um monte de coisa que tá ali. Eu conheci algumas pessoas, sim, que poderiam viver algumas coisas, mas nunca na plenitude, sabe? Era sempre vivendo alguma coisa ali, alguma coisa aqui, mas nunca viver, assim, na íntegra aquilo que tava na palavra, viver. Por exemplo, a pessoa poderia ser muito espiritual, mas não ter saúde, ou não ser próspero, tá? Entenda que eu tô falando na íntegra a prosperidade, não estou falando só de riqueza. Mas, e eu me perguntava, e inconscientemente eu achava que, sei lá, que às vezes o que estava na Bíblia poderia não ser para nós, poderia ser diferente, enfim. Eu tinha muitas dúvidas. E esse livro foi muita resposta para mim, sabe? Porque é possível sim viver a plenitude do que está na palavra, viver as promessas que estão na palavra, mas muita coisa é condicionado. Tem as condições para vivermos e nós precisamos nos conscientizar disso. Porque nós vamos, tantos cristãos, tantas pessoas que, por exemplo, vi igrejas sendo erguidas em determinada região e não mudar nada, pelo contrário, às vezes até empobrecer em todas as esferas ali, aquela região, sabe, de tanto sugar. Então eu comecei a pensar e sempre fui muito crítica nessa parte de pensar, poxa, será que o que tá errado, né? Só que na minha inocência e maturidade eu pensava, e era até mais fácil, eu pensava que a Bíblia estava errada, não as pessoas, né? De não entender as condições, os detalhes daquilo que tem na palavra para que possamos acessar e viver essa plenitude, não é? Queremos redescobrir uma fé que influencia nossas ideias e ações em cada uma dessas áreas. Então, o livro, a proposta é olhar o ser humano no holístico, com espírito, alma e corpo, o ser humano completo. E todas as áreas, né? Como ela diz aqui, sobre o governo, sobre família, artes, educação, ciência, comunicação, economia, tá? Todas as áreas mesmo. Através da história, vemos que os cristãos influenciavam pela sua forma de pensar e agir, as comunidades e as nações nas quais viviam. Muito dessa influência foi positiva, afetando setores como o desenvolvimento da educação pública, o conceito da liberdade de imprensa e o auxílio às vítimas e aos desassistidos. Acreditamos que falta esse tipo de influência na vida cristã de hoje. Gostaríamos de descobrir o porquê. Bom dia, Leila, seja bem-vinda. Martinho Lutero falava que um evangelho que não trata dos assuntos atuais não é o verdadeiro evangelho. Eu concordo. Queremos descobrir os pensamentos bíblicos que vão discutir os assuntos desse século de uma forma eficiente e redentora. Existe uma razão pela qual a fé cristã se tornou fraca e ineficaz em lidar com assuntos tais como política, economia, família, estética e outras questões do dia a dia. Queremos descobrir o que aconteceu de errado, mas o mais importante é que queremos redescobrir os fundamentos bíblicos que levam gerações de cristãos a influenciarem seu tempo. Estamos numa busca e convidamos você a se juntar a nós. Eu também te convido. Eu tenho apresentado esse desafio a presidentes, parlamentares, líderes, tanto políticos como de negócios e da igreja, em todos os continentes, e parece que estamos tocando num ponto fraco. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Começamos esse trabalho para facilitar a divulgação dessa mensagem e também para incluir as ideias e a fé dos membros do corpo de Cristo em diferentes nações e culturas. Deixa eu acenar aqui o pessoal. Bom dia para quem está chegando. Acho que é a Suzana que entrou. Muito bom dia a todo mundo. Nosso objetivo é ajudar a trazer os pensamentos e as ações cristãs vitais, relevantes e eficazes de volta ao século XXI. Estamos numa jornada com mais perguntas que respostas. Capítulo 1. Onde foi que erramos? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Isso está em Marcos 8,18. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Está em Marcos 8,25. Estava distraidamente mudando de canais, zapeando por dezenas de programas de TV só para passar o tempo.
quando vi um jornalista britânico dizer que os cristãos acreditavam que são capazes de influenciar para melhor a comunidade onde vivem. Ou seja, quanto maior a presença de cristãos, maior o benefício para a sociedade como um todo. Concordei imediatamente com o comentário, afinal, isso é exatamente o que eu prego. Porém, ele continuou e propôs que dessemos uma olhada na cidade mais evangélica dos Estados Unidos da América, para que pudéssemos observar como essa influência cristã estava funcionando na prática. Ele definiu evangélica como a comunidade que possui a maior porcentagem de cristãos que frequentavam a igreja protestante regularmente. Uma boa definição conservadora para evangélica, né? Segundo essa definição, Dallas, no estado do Texas, era a cidade mais evangélica do país naquele momento. Mais pessoas per capita estavam na igreja cada domingo naquela cidade que em qualquer outra cidade norte-americana. Dallas possui milhares de igrejas e a grande maioria está sempre lotada. Nosso jornalista propôs, então, que analisássemos os índices sociais da cidade para descobrirmos como a bênção cristã estava funcionando na prática naquela comunidade. Foram apresentados estudos e estatísticas variadas que incluíam crime, segurança nas ruas, reforço policial, justiça e sistema penal. Áreas como sistema de saúde, hospitais, emergência, doenças contagiosas, índice de mortalidade infantil e assistência social também foram incluídos. Avaliaram o setor da educação, os níveis das escolas, da segurança, as estatísticas das notas escolares e a graduação. Analisaram tudo, não é? Ai, meu Deus, cadê? Perdi. Aqui. Empregos, moradia e distribuição de renda em geral. Também foram avaliados. É possível arrumar um emprego, conseguir moradia? A perspectiva de salário corresponde ao custo de moradia? Avaliaram ainda a situação dos desabrigados e dos programas de ajuda aos carentes. Existe igualdade independente de cor, crença e nível econômico? E assim por diante. Cada uma dessas categorias foi analisada com base em fatores econômicos e raciais. O apresentador avaliou estatísticas e informações que você se preocuparia em olhar se estivesse escolhendo um lugar para criar os seus filhos. Meus filhos estarão seguros nas ruas? Terão uma educação respeitável e segura? Vou conseguir prover a casa, roupa e comida para minha família? Meus filhos estarão diretamente expostos às drogas ou às outras influências destrutivas? Estarão relativamente protegidos de doenças? Se ficarem doentes, existe atendimento médico adequado? Posso conseguir um auxílio justo do sistema judiciário? A polícia está igualmente interessada em nossa proteção? Isso tudo funcionaria bem para mim, independente da minha cor, nacionalidade ou da minha crença? O programa teve por volta de 1 hora de duração e eu estava assistindo sozinha. Quando o apresentador britânico encerrou seu estudo sobre Dallas, eu estava arrasada. Ninguém desejaria viver em uma cidade com aquelas condições. O crime e o sistema social falido, as doenças, as discrepâncias na economia, a injustiça racial, tudo desqualificava aquela comunidade no quesito qualidade de vida adequada. E essa era a cidade mais evangélica dos Estados Unidos. Eu queria chorar. O programa ainda não tinha acabado. O apresentador então levou aquela imagem devastadora de uma comunidade doente para os líderes cristãos locais e pediu para que fizessem seus comentários. Ele escolheu pastores de prestígio e de integridade. Ele escolheu o tipo de líder cristão que os outros cristãos respeitam. Cada pastor, um de cada vez, tomou conhecimento dos mesmos fatos que eu tinha acabado de descobrir com relação às condições da cidade deles. Com simplicidade, o narrador perguntou a cada um: como um líder cristão, qual a sua explicação para as condições que a sua comunidade apresenta? De maneira diferente, mas sem exceção, todos disseram a mesma coisa: isso não é um problema meu, eu sou um líder espiritual. O programa acabou, o quarto ficou em silêncio e o meu mundo começou a desmoronar. Passei muitos dos meus anos de trabalho como missionária respondendo críticas ao cristianismo, especificamente aquelas vindas da mídia, o que geralmente não é muito difícil, já que as suas acusações são frequentemente mal informadas ou mal formuladas.
Olá, bom dia, Odair, seja muito bem-vindo. No entanto, se esse jornalista tivesse me dado o microfone para que eu fizesse um comentário ao final do programa, teria ficado muda. Eu estava em estado de choque. Eu estava sem argumento contra o caso que ele tinha acabado de apresentar. Nós cristãos declaramos que nossa fé, se for posta em ação, pode influenciar a sociedade para o bem. E vamos além. Tenho escutado e ensinado que é necessário somente 20% de uma sociedade com o mesmo ideal. Olha como isso é relevante e importante. Então vou falar de novo. Tenho estudado e ensinado que é necessário apenas 20% de uma sociedade com o mesmo ideal para que possa influenciar e até liderar os outros 80% numa determinada direção. Ensinamos que o evangelho é bom para uma sociedade e que seus princípios abençoam até mesmo aqueles além da nossa crença. Os fatos sobre a cidade de Dallas, porém, não sustentavam essa declaração. Dallas possui consideravelmente mais que 20% de cristãos comprometidos. Temos de olhar para os fatos. Podemos dizer que essa cidade representa a herança da influência cristã? Eu estava explodindo com perguntas e implicações sobre o que eu tinha acabado de ouvir, porque não fui honesta o suficiente para enxergar a discrepância entre os meus ensinos e os resultados visíveis ao meu redor. Porque foi preciso um não crente para me fazer enxergar tudo isso? Como é que nós, líderes cristãos, poderíamos dizer que a qualidade de vida não era problema nosso, se o evangelho tem mesmo essa força para influenciar toda a sociedade? Como poderiam os Estados Unidos da América, em que nesse momento da sua história possui o maior número de cristãos per capita, estar se desviando dos valores bíblicos em todas as áreas da sua sociedade? Crime, imoralidade, pobreza, corrupção, justiça, doenças, droga, falta de moradia, alfabetização e mais. Como é que eu e a infinidade de cristãos comprometidos que conheço não percebemos isso antes? Como poderíamos não ter julgado o nosso desempenho e percebido nossa falha? É forte, não é? Eu vou encerrar por aqui. É mesmo dosinhas diárias, assim, não tenho pressa para ler esse livro com vocês, mas eu quero que você fique aí com essa pergunta, com essa indignação que ela sentiu e que eu senti também quando comecei a ler, e que na verdade eu já tinha reparado, como eu disse lá no início, com a indignação que eu sentia de por que não vive a integridade da palavra, porque a palavra diz que hoje em Cristo nós somos saudáveis, nós somos prósperos, nós somos íntegros, nós temos caráter e tantas outras coisas. Então, por que isso não influencia? Ela fala que um ponto muito importante, que apenas 20% da população, se estiver na mesma direção, consegue influenciar todos os 80%. O problema é que nós nos convertemos, mudamos a nossa maneira de se vestir, maneira de falar, o que assistimos, o que ouvimos, mas muitas das vezes não deixamos o nosso caráter ser transformado, muitas das vezes não vamos lá aplicar, ter tempo para entender a palavra de verdade e aplicar ela. O problema é que somos feridos e lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, de uma maneira totalmente equivocada. Isso já aconteceu comigo, isso acontece muito, e aí nós não vivemos isso. Então nós proclamamos o cristianismo, nós vivemos tudo isso, falamos, trazemos pessoas, e o evangelho é importante, mas as pessoas não são discipuladas. Elas continuam um produto do meio, mas em outra bolha. Elas saem de uma bolha, vai para outra, mas continuando sendo produto do meio, massa na população. E em Cristo nos convida para algo muito além disso, para uma vida plena de saúde, de prosperidade, de regulação emocional, física, espiritual. Então, juntos aqui nesse livro, vou mostrar para vocês de novo. Eu vou agora tentar descobrir como eu faço para encerrar isso aqui e salvar. Jesus me ajuda para não ficar perdido, não é? E para eu publicar no YouTube, lá no meu canal.
E eu espero que você fique aí com essa sede de saber os próximos capítulos, não é? De entender o porquê, aonde nós falhamos como cristãos, que não estamos vivendo a integralidade da Bíblia, da palavra, como ser humano. Não estamos usufruindo de todos os direitos que Jesus conquistou na cruz, mas há direitos e deveres. E como até na civilização, você como cidadão, para viver os seus direitos, você tem que cumprir os seus deveres, não é? Que se você não cumpre os seus deveres, automaticamente você perde os seus direitos. Então, um beijinho muito grande para quem tá aqui. Muito obrigada, Débora, muito obrigada por se inscrever, muito obrigada por todo mundo, pelo apoio. Obrigada, Adriana, por comentar, obrigada, Odair, todo mundo que entrou, a Suzana, a Leila, a pastora Alexandra, muito obrigada mesmo. Eu não tive tempo de falar antes, mas tá tudo bem, não é? Eu vou começar, eu tinha que começar e não podia ficar à espera de, não é? Temos que começar e realmente, coração, não tô preocupada com números, mas pelo menos se alguém falar assim, olha, isso aqui trouxe uma chave pra mim, isso aqui mudou algo na minha vida, eu já vou estar cumprindo aqui a minha missão com esse livro, tá bem? Um beijinho grande, Deus abençoe. Ah, tá, o daí deve ser a pastora Lucilene. Então, pastora Lucilene, uma honra ter vocês aqui. Um beijinho grande pra todo mundo, tá? Eu vou tentar descobrir aqui, gente, como que eu salvo isso. Ai, misericórdia. Mas pronto, eu acho que eu encerro aqui e eu consigo, tá? Um beijinho grande, viu?